Problemas do tipo 2. Há, na verdade, dois procedimentos. O mais genérico, que serve para a maior parte dos problemas tipo 2, é o procedimento iterativo, que eu vou agora apresentar primeiro. E daí também este ser um tipo de problema, o tipo 2, um pouco mais complicado que o 1, ou, se não complicado, pelo menos mais longo de calcular, porque exige mais cálculo. Então, sabemos o material, o que nos dá o epsilon, sabemos a geometria da conduta, o fluido, a perda de carga, ou o HF pode ser extraído, ou uma equação para ele, não necessariamente o valor, a partir da equação de energia, e depois queremos calcular o caudal. Ora bem, como o HF depende da velocidade ao quadrado da conduta, mas o fator de fricção, do qual o HF também depende também da velocidade através do número de Reynolds, nós, na verdade, temos que satisfazer ao mesmo tempo a equação de Darcy-Weisbach, HF igual a F, L sobre D, V quadrado sobre 2G, ou U quadrado sobre 2G, e a equação de Colebrook-Haaland, ou o diagrama de Moody. E, portanto, é um processo em que temos que os dois resultados têm que nos dar a mesma, têm que bater certo os valores nas duas equações. Ora bem, passo zero, mais uma vez, escrever a equação de energia, identificar incógnitas. Neste tipo de problema 2, podemos ter que calcular à partida o valor do HF, neste passo inicial. Muitas vezes, contudo, não retorna desta análise um valor do HF, mas sim uma função, uma equação para o HF, que depende também da velocidade. No passo seguinte, e mais uma vez eu estou já a pô-lo aqui no pressuposto que isto é turbulento, determinar a velocidade relativa, como no problema do tipo 1, arbitrar um valor inicial para F agora, ok? Portanto, isto no pressuposto que o regime é turbulento, nós não sabemos o F, não temos velocidade para calcular o Reynolds, portanto não podemos usar o diagrama de Moody ou as equações de Colebrook ou Haaland, porque não temos o Reynolds. Então vamos arbitrar um valor inicial do F. E a lógica aqui é como o valor do F mais comum, se nós olharmos para a evolução de uma linha qualquer, de uma linha do epsilon sobre D que temos em mãos. Portanto, já que determinamos o epsilon sobre D, fixamos a linha do diagrama de Moody onde vamos trabalhar. Agora, não sabemos se estamos mais à esquerda ou à direita nessa linha, porque não sabemos o valor do Reynolds, que é o eixo horizontal. Então, para arbitrar, e podemos arbitrar no valor de F mais consensual, 0,02 ou algo assim do género, mas o que se recomenda é ir buscar o primeiro valor do F, o que cobre uma maior gama de números de Reynolds, ou seja, a partir daquela linha tracejada quando a linha fica horizontal. Isso é equivalente a ir buscar o F assumindo um Reynolds de, por exemplo, 10 ao oitavo, ou seja, muito à direita do gráfico, no diagrama de Moody. Podem pegar neste valor e usar ainda a equação de Colebrook-Haaland, pondo este Reynolds de 10 ao oitavo. E assim temos um F inicial, mas que é uma estimativa, porque não sabemos o Reynolds ainda. Então, com este F, vamos à nossa equação, ou a equação que saiu do passo zero, ou se tivermos dessa equação o valor do HF, vamos logo usar a equação de Darcy-Weisbach. Vamos supor que da equação de energia saiu um HF de 10 metros. Ou o próprio enunciado especificou que o HF era de 10 metros. Então, nesse caso, temos 10 metros igual a F, L sobre D, V quadrado sobre 2G. Assumimos o F, podemos ir buscar a velocidade. Normalmente não temos isso, temos uma equação onde temos a velocidade como incógnita e o F, fixando este F arbitrado, vamos buscar a velocidade. Já vemos um exemplo depois a seguir. Então, com essa velocidade, que saiu
dessa equação, vamos calcular um novo número de Reynolds. Um número de Reynolds que agora já mais ajustado ao nosso problema e perdemos aquele 10 à oitava. Com esse número de Reynolds já podemos ir buscar um F, que ainda assim é uma coisa estimada, porque estamos aqui, começamos com um F arbitrário. Esse novo número de Reynolds, voltamos ao Moody, ou Colebrook ou Hallett, e com esse Reynolds e com o Epsilon sobre D, que esse não está a mudar, vamos buscar um novo F. Passo 5. Agora repetimos, e com esse novo F vamos buscar uma nova velocidade no passo 3, que retorna um novo Reynolds, novo F, nova velocidade, novo Reynolds, novo F, e assim sucessivamente. E fazemos isto até os valores não mudarem. Rapidamente converge. Ao fim de 2, 3 iterações, veem que já não há grande mudança no valor da velocidade, que é aquilo que nós queremos. Tipicamente em exame, nós até podíamos simplesmente uma iteração, ou seja, fazer o passo tal como aqui está, 3, 4, 5, e depois outra vez o 3, o 4 e o 5 e parar por aí. E veem que mesmo aí, muitas vezes já nem há grande diferença, depende se o nosso número de Reynolds está de facto muito, se estiver muito alto, a solução do problema for um Reynolds muito alto, acertamos logo no F que arbitramos, porque estamos muito à direita do grado. Se ele for muito baixo, então aí pode ser necessária mais uma iteração ou outra para que os valores se estabilizem. Depois, no fim, se o que for pedido for efetivamente o caudal, então é só preciso depois multiplicar a velocidade pela área, a velocidade que dali saiu, pela área, para obter o caudal volúmico ou ainda pelo Rho, se for o caudal máximo. Se o valor do HF for conhecido, portanto, ou se da equação de energia sair o valor do HF em metros, temos um outro procedimento que podemos usar em alternativa ao procedimento iterativo que vamos usar no exemplo e que foi explicado imediatamente antes disto. Então, nesse caso, se soubermos o valor do HF, podemos combinar a equação de Darcy-Weisbach com a equação de Colebrook e, após manipulação, chegar a uma única equação, que é esta que aqui está, para o número de Reynolds. Portanto, aqui o número de Reynolds passa a ser igual a menos a raiz quadrada de 8zeta, vezes um logaritmo, epsilon sobre 3,7, mais este termo onde entra o zeta outra vez. E o que é o zeta? É apenas um termo auxiliar para condensar um bocadinho a equação, que é igual a G vezes o diâmetro da conduta ao cubo, vezes o HF, daí o valor do HF ser necessário aqui, sobre o comprimento vezes a viscosidade cinemática ao quadrado do fluido. Neste caso, então, todos estes termos são conhecidos. Se soubermos o HF, conseguimos calcular o zeta, resolver esta equação e tirar daqui o número de Reynolds. A partir do Reynolds e das propriedades do fluido e do diâmetro da conduta, tiramos a velocidade e logo o caudal. Portanto, não há aqui processo iterativo. E podemos usar este algoritmo muito mais curto do que o algoritmo iterativo. Vamos ver agora um exemplo de um problema do tipo 2, determinação do caudal. Vamos usar o mesmo sistema hidráulico que tínhamos no exemplo anterior para os problemas tipo 1, mas desta vez a incógnita muda. Sabemos o H da bomba, ou a potência da bomba, e queremos saber agora é o caudal. Continuamos a bombear água, a conduta continua a ter a mesma geometria e, portanto, agora o que se quer saber é se a bomba estiver a injetar uma potência de 75 HP, qual é o caudal que se forma neste sistema hidráulico. Muito bem. Já temos aqui o desenho no fundo é o mesmo que tínhamos antes, no exercício anterior. Agora a incógnita é o caudal,
já ali está assinalada, a equação de energia mantém-se igual. Mantém-se igual e, portanto, o H da bomba, a bomba tem que elevar o fluido 36,6 metros e tem que vencer a perda de carga HF. Agora, sabemos a potência da bomba e, portanto, temos que perceber que a potência hidráulica da bomba é igual a ρG vezes o H da bomba vezes o caudal. Ou seja, podemos escrever o H da bomba em função do caudal, dividindo aquela potência hidráulica conhecida por ρG vezes Q. Ao mesmo tempo, também sabemos que o HF é F. Vou escrever HF é igual a F L sobre D V quadrado sobre 2G. Equação de Darcy Weisbach que usamos muitas vezes. Substituindo estes dois termos nesta equação acima, então ficamos com potência hidráulica da bomba a dividir por ρG Q. Tem que ser igual à diferença dos Ds mais F L sobre D. E agora vamos substituir, em vez de usar a velocidade, vamos usar o caudal sobre a área. Para ficarmos com apenas duas incógnitas nesta equação. O F, não sabemos, e o caudal. Então, eu vou tirar para aqui o 2G e substituir agora a velocidade por caudal sobre a área. Caudal sobre a área, portanto, fica 4Q sobre πd ao quadrado. Isto é velocidade, mas ela aparece ao quadrado. Então, daqui para aqui, velocidade é igual a caudal vezes a área. Vezes sobre. Então, esta equação é a nossa equação pivô. O que eu quero dizer com isto? Quer dizer que nós temos aqui duas incógnitas, que é o F e o caudal, e temos que arranjar um F que dê um caudal, que por sua vez dê uma velocidade e um número de Reynolds, que se usados para determinar o F com a equação de Coulomb ou com o Moody, dê o mesmo F que nós usamos. Precisamos satisfazer ao mesmo tempo esta equação e a equação de Coulomb ou Hall. Para isso, vamos fazer um processo iterativo. Vamos arbitrar um F inicial. E aqui a sugestão é irmos buscar o valor do F para a parte horizontal no diagrama de Moody para a linha do epsilon sobre D da nossa conduta, da velocidade relativa da nossa conduta. Ou então podemos usar a equação de Coulomb com Moody com um Reynolds muito alto, que é o equivalente que estamos a ir buscar à parte direita do diagrama de Moody. E, portanto, podemos usar aqui um Reynolds de 10 oitavos. Para isso, vamos precisar do epsilon sobre D e vamos ter que calcular isso. Agora, este exercício é o primeiro em que eu vou fazer um uso da máquina de calcular parecida com a vossa, como eu quero que vocês a usem. Okay? Portanto, este é um emulador. Eu vou começar aqui um
um documento novo. E o processo que eu vou agora usar vai ser muito baseado em definir variáveis e usar variáveis para resolver as equações, em vez de estar a introduzir números e números e números. Portanto, a parte inicial vocês podem achar que demora, que é um tempo perdido, porque eu vou estar aqui a escrever qual é o valor do L, o valor do diâmetro, do epsilon, etc. Mas depois, acreditem, que é um processo muito menos suscetível de erro e mais rápido. Não em todos os exercícios, pode não ser, mas, por exemplo, num caso como este e muitos outros, na verdade, eu usaria sempre esta técnica. A não ser que seja uma conta de 2 ou 3 números apenas. Mas num problema de dimensão de exame, eu usaria sempre esta estratégia para a utilização da máquina à custa das variáveis. Lembrem-se de iniciar um novo documento, sempre que tenham um exercício, podem ter uma variável já definida de um exercício anterior que vocês não se dão. Então, fazendo essa prática, vou começar por definir a massa volúmica, estou a usar o nome grego ρ. Para definir variáveis, temos que usar 2 pontos igual. Isto na Texas Instruments, no emulador que eu estou a usar, que é de acordo com a maioria das vossas máquinas. Quem tiver máquinas diferentes tem que ver no manual qual é a sintaxe, se for diferente desta. Portanto, 2 pontos igual pode ser acedido aqui com o control e esta tecla que aqui está. Eu estou a usar shortcuts do teclado para ser mais rápido. E então, ρ igual a 998. Se escrevermos ρ outra vez, vemos que o nome passou a negrito, que quer dizer que é uma variável que já tem um valor definido. Isto é bom para vos alertar se estiverem a usar um valor de um exercício anterior que ainda está guardado em memória. Então, isso para o ρ, para a viscosidade, vou chamar-lhe mu, igual a 0.001. Isto é o fluido. Para a geometria do problema tenho a diferença dos Ds. Não vou definir Z1 ou Z2. Podem fazê-lo se quiserem, mas para isso tem que arbitrar um Z igual a 0 em algum sítio. Podem definir Z1 como 0 e Z2 como 36,6. Como já vimos na equação de energia, que o que interessa é a diferença entre os Ds, eu estou já a definir a diferença e defino apenas uma variável, ΔZ, em vez do Z1 e do Z2. Agora, a conduta em si, geometria, temos o comprimento. Infelizmente, estas máquinas não distinguem entre maiúsculas e minúsculas, portanto, escrever L maiúsculo ou L minúsculo, ou qualquer outro, é igual. Portanto, não dá para definir uma coisa maiúscula e uma minúscula. Portanto, eu ainda assim, às vezes, tenho a tendência para definir, sei lá, Reynolds assim, mas é idêntico a escrever isto. O diâmetro, 150 milímetros. Recomendo vivamente aqui estarem a definir tudo em metros, logo à cabeça. E todas as unidades do sistema internacional. Falta a velocidade, que eu vou chamar só EPS, epsilon de comprido. E essa é igual a 0.26 milímetros. Então posso já calcular a rugosidade relativa, epsilon sobre D, como sendo igual a PS sobre diâmetro, que dá o valor que já tínhamos no exercício 1 de 0.00173. Vou escrever aqui, mas vamos usar o valor guardado em memória, portanto é só para referência futura, porque
O objetivo deste método usar é eu nunca estar agora a escrever numa equação o valor 0.001733. Então agora, com o epsilon sobre d, vamos arbitrar o tal valor do fator de fricção para arrancar com o processo e vou definir aqui um Reynolds provisório de 1 vezes 10 à oitava e vou agora resolver pela primeira vez a equação de Colebrook. Eu vou usar Colebrook sempre para todos os cálculos do F, porque é mais rápido depois de ter a equação definida do que estar a ir ao mundo e apanhar esse valor do F para cada Reynolds. Ao mesmo tempo, é preciso escrever a equação de Colebrook corretamente. Isso foi o erro que eu cometi numa versão anterior deste vídeo, em que tinha uma das constantes erradas, por erro de memória, achar que era uma coisa e não fui confirmar e enganei-me. Okay, o logaritmo não aparece aqui, desta vez tenho que usar mesmo aqui o teclado. O emulador. Está. Logaritmo de base 10 e aqui temos uma primeira fração de epsilon sobre d a dividir por 3.7 mais, e foi aqui que eu me enganei, eu escrevi no numerador numa versão anterior, para quem viu, 6.51 e não é 2.51. De qualquer forma eu vou confirmar outra vez, não vá a memória estar outra vez a pegar partido. E a dividir por Reynolds sobre F. Queremos resolver isto para F e vamos lá à procura de um valor entre 0 e 1, que é a gama no qual os fatores de fricção atuam. Mesmo o 1 é muito alto, mas chega para a máquina ter um domínio suficientemente pequeno para calcular o F rapidamente. Então, só confirmar, epsilon sobre d é dividido por 3.7, 2.51 é dividido por Reynolds vezes a raiz quadrada da f. Vamos aqui, aos slides, confirmar. Epsilon sobre d é dividido por 3.7 mais, e é este, 2.51 sobre Reynolds vezes a raiz quadrada da f. Ok. Está confirmado. Vamos resolver para f e dá-nos um primeiro f de 0,022556. Pronto. Aqui eu vou escrever a quarta casa decimal, apesar de vos ter recomendado que isso não valia a pena, apenas para vermos o F a mudar com o processo iterativo que vamos fazer. Porque, na verdade, em termos da precisão da equação de Colebrook que acabamos de usar, este valor 0.023 é a confiança que podemos ter nesse valor. Agora, com este F, vamos introduzi-lo aqui. E, tirando o F como incógnito, usando este F arbitrário, vamos buscar um primeiro caudal completamente ainda condicionado por esta estimativa inicial do F. Portanto, é um valor que vale muito pouco para nós. Então vamos escrever esta equação, vou resolver com o AND-SOLVE outra vez e vou só confirmar se já tipicamente me esqueço. A equação mete mais fácil de confirmar é fazer isto. Esta equação inclui a aceleração gravítica que eu não defini porque me esqueci e portanto vou fazê-lo agora. G igual a, para que eu nem o 9.81 quero escrever. Quero usar uma variável G que entre sempre, que é necessário. Então, o AND-SOLVE de equação A, vou fazer lá aqui mais para
ao lado e temos não tenho a potência da bomba definida ainda. Caralho, esqueci. Não, parece que não. Tenho que definir isso. Potência da bomba hidráulica é igual a 75 kW HPs. Portanto, tenho que multiplicar isso por 745.7. Para confirmar, é uma maravilha, 74.7 volts dá um HP. Esqueci de pôr os 2 pontos, por isso ele está-se a queixar. Agora sim, já está uma variável de fuga. Então, voltando à equação A, vamos lá resolver isto. Lado esquerdo, potência hidráulica da bomba sobre Rho vezes G vezes o caudal. O caudal dá uma incógnita, igual, aqui não usamos os 2 pontos igual, tal como não usamos na equação de Cobo, não estamos a atribuir um valor a uma variável. Isto é igual a dz, C2 menos C1, mais F, ainda falta isso. Eu resolvi a equação de Colebrook, mas não guardei o valor que de lá saiu, os 0.02256, numa variável F. Tenho que voltar atrás para fazer isso, mas para já eu vou acabar de escrever a equação. Então, F vezes comprimento sobre o diâmetro vezes 2G vezes, abrir parênteses, 4 vezes o caudal sobre I vezes o diâmetro ao quadrado, e isto também fica ao quadrado. Vou querer resolver isto para F, não, para o caudal, e não vou dar um número. Cá está-se a queixar, o primeiro argumento tem que ser apenas uma variável, e eu tenho lá duas, porque me falta guardar o valor do F que saiu aqui da equação de Cole. Então vamos guardar isso, F 2 pontos igual, e agora vou trocar o valor, F já está definido. Se agora vou puxar esta, o F já aparece no negrito e tenho um primeiro valor para o caudal volume. E, portanto, da equação A, caudal é igual a 0,0614 metros cúbicos por segundo. 61,4 litros por segundo. Agora, vou calcular, preciso de refinar o valor do F. Para isso, preciso do Reynolds e do Epsilon sobre V. O Epsilon sobre V já temos, falta o Reynolds. Calcular V a partir de caudal sobre a área. V igual. Igual não. 2 pontos igual. Mais uma vez preciso fazer a mesma coisa. Preciso de guardar o valor que saiu do unsolved na variável Q. Infelizmente não ficou lá guardado. Então V, 2 pontos igual a raiz quadrada de caudal. Já sabemos que é 4 vezes o caudal. É dividir por π vezes o diâmetro ao quadrado. Teria sido até uma boa ideia calcular a área e usar uma variável para a área, porque estamos a escrever π ao quadrado sobre 4 muitas vezes. Mas já pronto, agora vou continuar sem essa definição. 3,47 metros por segundo
Agora vou buscar um Reynolds. Aparece a negrito porque já foi definido uma vez, mas se redefinirmos, o valor fica reescrito por si. Então, Reynolds é igual a Ρ vezes V vezes o diâmetro sobre a viscosidade, 520.000. Eu vou escrever todo só para depois compararmos mais uma vez os valores. E agora, usando este Reynolds, Epson sobre D, no Moody ou Coleman ou Howland, vamos obter um novo F. Eu vou usar Colvolt mais uma vez e agora é muito simples, porque eu vou aqui em cima, vou buscar a equação, já usamos. O Epson sobre D não mudou, o Reynolds é o novo que acabamos de terminar e vou buscar um novo valor do F assim. Pouca diferença, apesar de tudo, há bocado deu 2,26, agora dá 2,29. Continuamos no 0,23. E agora este processo é repetido. Agora ele é repetido e vamos repetir estes passos. Então voltamos para aqui e depois fazemos isto e teremos à volta disto até os valores já não mudarem. Eu vou escrever apenas um outro valor com este F, não se esquecer de guardar o resultado que aqui saiu na variável F outra vez. Eu vou resolver a equação A uma segunda vez para o caudal. E ele ajustou-se para um valor agora de 0,611 metros cúbicos por segundo, ou seja, de 61, falta um zero, de 61,4 litros por segundo que tínhamos com a nossa primeira estimativa do F, ela agora baixou 0,3 litros por segundo. Agora, com este caudal, calcula-se nova velocidade. Eu vou fazer, sem escrever os valores numéricos, mas só para vermos a taxa de variação destas coisas a seguir. Aqui o caudal, com esse caudal vou buscar a velocidade. Com essa nova velocidade que baixou de 3,47 para 3,46. Novo Reynolds, 520.000 para 517.000. Novo F, 0,229 há bocado, continua no 0,229, na verdade. Vamos guardar este texto. E então, um terceiro valor do caudal seria 0,611 na mesma. Portanto, está a variar agora já na... Já estamos na sexta casa decimal, passou, ou seja, se pusermos isto em litros, para ser mais fácil, 61,111 litros baixou para 61,109 litros. Portanto, o que está aqui a variar são 2 mililitros por segundo. Se não me enganei. No final, pode-se calcular sempre a velocidade, se ela for pedida.
guardando sempre esse último valor caudal. E a velocidade já estabilizou completamente em 3,46 metros por segundo, que ainda é um valor que nós tínhamos ali, portanto, na segunda, igual ao valor anterior, em termos de, até acho que para aí aos milímetros por segundo. Pronto. Como fazer o processo iterativo para o problema 2, foi o objetivo deste exercício, e como usar a máquina de calcular científica da forma que eu acho mais aconselhável. Não tem que ser, cada um usa as ferramentas que tem como entende, mas este processo para mim é muito menos suscetível de erro e mais rápido. Se agora tiver a repetir isto não sei quantas vezes, não tenho que estar a escrever as equações, nem estar a mudar os valores manualmente para os novos valores. Claro que também se pode fazer mais coisas com isto, pode-se programar, pode-se guardar a equação de Colebrook e criar uma função. Okay? Eu com este emulador não me é muito fácil mostrar isso, ou pelo menos que eu tenha para já perceber. Se o conseguir fazer, mostrarei a criação dessa função para ficar em memória, como fica o seno. Okay?